Meninos, bom dia de novo. Muito obrigada pela presença. Este é um espaço do Farol Santander dedicado a inovações, a inspirações, a reflexões, a debates, por isso a Arena. Meu nome é Ana Carla Fonseca, o Alejandro Castanha e eu fazemos a curadoria destes dois projetos de ocupação original da Arena, esse Diálogos Startupeiros e um outro do qual, desculpem, eu falarei em seguida ao término, que é o Meu Futuro é Agora. E é muito interessante porque esta edição em especial acaba sendo uma convergência desses dois olhares, do futuro do trabalho, que é o que trabalhamos no outro projeto, e dos diálogos startupeiros, que é este nosso projeto de agora. Eu queria apresentar brevemente os nossos três convidados. O Rafael Parente, especialista em inovação e games na educação, mestre em gestão de educação, PhD em educação internacional pela New York University, CEO da empresa de educação e tecnologia Onde Conecturma. Ele vai falar uns casos incríveis para a gente. Cada um deles tem um currículo quilométrico, então eu vou encurtar bastante. Criador e apresentador do canal Educação na Veia, presidente do conselho do CEIP e sócio efetivo do movimento Todos pela Educação. Fundou e dirigiu o LAB, Laboratório de Inovação Educacional. Foi subsecretário na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, de 2009 a 2013, e com a sua equipe criou e implementou projetos inovadores como a Conecturma, a Educopédia e a Escola Gente na Rocinha, que é um caso super bacana. Esse projeto do Diálogo Startupeiro sempre pega uma startup do Brasil e uma de algum outro canto menos óbvio do mundo. Então, a gente sai do Vale do Silício, sai de Israel e vai vasculhando inovações que vão pipocando nos cantos mais fantásticos. E a gente sempre tem uma satisfação enorme quando os nossos palestrantes dão um ok e concordam em vir, sendo um sábado, no centro da cidade. Rafael veio de Brasília, o Pidzi veio da Índia, para a gente conseguir efetivamente trazer o que a gente vai mapeando de mais surpreendente em áreas tão importantes como neste mês, a educação. Então, passo para o Pidzi, que tem um nome bem difícil para a gente, que é Priyadep Sinha, mas a gente chama de Pidzi. Com mais de 7 anos de experiência, agora 8, no setor de educação, ele é fundador e CEO da Kidovators, que é a experiência da qual ele vai falar para a gente, uma startup indiana em Bangalore, que tem foco em programas de desenvolvimento das habilidades do século XXI, o que a gente convenciona chamar de habilidades do futuro. E o que é muito bacana é que essas habilidades do futuro, tais como foram mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial e outras tantas, são aqueles canivetes suíços que a gente tem que ter para chegar ao futuro. Como se eu dissesse a vocês, a gente vai viajar, façam as malas, mas eu não sei para onde a gente vai. E o que eu ponho na mala? A gente não sabe que roupa a gente vai pôr, mas sabe que vai colocar escova de dente, roupa de baixo, algumas coisas vão. Essas são as tais habilidades do futuro. A gente não sabe exatamente quais serão as profissões do futuro, mas sabe que essas questões serão necessárias. E é justamente esse o foco do trabalho que o Pidzi faz. Então, nessa plataforma, ele não só tem uma série de trabalhos desenvolvidos junto às escolas, mas também tem as Olimpíadas da Criatividade e do Raciocínio Crítico na Índia. Que ele falou, ok, Olimpíadas de Matemática, Física, Química, mas a gente tem outras coisas que têm que ser trabalhadas, que serão super importantes no futuro. Ele é engenheiro mecânico pela Manipal University e tem especialização em Psicologia da Educação. E o nosso super mediador, o Steven Assis, é diretor-geral do Santander Universidade, diretor executivo da Universo no Brasil, desde maio deste ano. A gente já tinha se conhecido antes e agora teve a grata satisfação de tê-lo na Arena. Ele tem 25 anos de experiência nos mercados financeiros, local e internacional, tem, enfim, inúmeras funções em seu currículo em Equity Research, Corporate Investment Banking, uma carreira muito voltada à inovação também no mercado financeiro, e antes disso passou por uma série de instituições, inclusive a Nomura Securities em Nova York, em Equity Research, trabalhou no Citibank, enfim. Ele é formado em administração de empresas pela GV e tem MBA pela Columbia Business School. Então, esse é o naipe dos nossos três aqui. A nossa dinâmica, a gente sempre começa pelo palestrante brasileiro, então, Rafael começa, ele vai ter cerca de meia hora para apresentar os casos, o que já vão fazer com que a gente pipoque um monte de perguntas, guardem as perguntas, porque em seguida a gente passa para o Pidzi, que também vai ter esse tempo para apresentar o caso dele. O Steven assume a mediação, lança aí duas provocações para a gente ir esquentando os tamborins e depois o palco é de vocês. A gente circula o microfone para vocês perguntarem o que vocês quiserem e a gente termina 1 hora. Tá bom? Esse é o nosso script. Então, muito bem-vindos. Eu vou pedir para o Pidzi, por favor, se ausentar. Ele vai sentar do lado da Joana, nossa mega super top intérprete, que vai fazendo a tradução. E, entre e-mails, até eles acabarem, vocês vão receber, quem assim o desejar, os microfones para a tradução, depois da interpretação da palestra do Pidzi para o português. Tá bom? Obrigada. Rapazes, por favor.
Alô, pronto. Bom dia a todas e todos. Queria falar que é um prazer estar aqui. Agradecer a Cainha pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Ela já explicou muito, né, do meu histórico, aí, da minha vida, mas eu queria, de novo, fazer um breve resumo, até porque vou mostrar para vocês um vídeo do Gente, que foi esse projeto que a gente fez lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar com educação aos 17, tinha morado fora, e foi meio que, eu vou brincar de dar aula de inglês para conseguir um dinheiro para fazer minhas coisas no final de semana. Minha mãe é professora aposentada, excelente professora, mas ela fez tudo para eu não ir para a área da educação, porque queria que eu tivesse dinheiro para pagar as contas no final do mês. E a história dela foi bem complicada, né? A gente conviveu com ela tentando escolher as contas que ela não ia pagar, né? Mas não teve jeito. Eu fui para essa área, dei aulas de inglês. Com 21, eu criei um centro de línguas e informática dentro de uma escola particular em Brasília. Foi o meu primeiro empreendimento. Sou de Brasília, nasci e cresci em Brasília. Acabei de voltar para Brasília depois de 13 anos. E também trabalhei com uns projetos voluntários do pessoal da Universidade de Brasília. E aí tive um pouco mais de contato com a pobreza, com a miséria mesmo, né? Porque a gente ia trabalhar em centros comunitários nos bolsões de pobreza que são isolados lá em Brasília. A gente não tem muito contato, né? Como se tem em outras cidades, como no Rio. Aqui um pouco também, mas eu acho que mais no Rio de Janeiro. E aí comecei a me envolver e ter laços de afeto com crianças e jovens em situação miserável. E aí, desde muito jovem, então, com 20 e poucos anos, eu decidi que o que eu queria para a minha vida era ajudar a transformar a educação no Brasil. Eu entendia que eu não conseguia ficar ok com aquela diferença, né, discrepante de eu conseguir ter uma vida confortável e ter o que comer e tal. E as crianças que estavam ali me chamando de pai, me pedindo para levar para tal, tinha uma situação que completamente indefinida e não tinham acesso a oportunidades de qualidade de educação, né? Não só estavam ali na miséria, não tinham o que comer, não tinham onde morar direito e tal, mas não tinham também, não tinham essa que é, eu acho, a principal ferramenta de mudança de vida, né? E aí vem os questionamentos que a gente tem aqui no Brasil sobre meritocracia e tal, porque enquanto a gente não oferece educação de excelência para todas as pessoas, não tem como as pessoas que nascem miseráveis competir minimamente com quem tem acesso à educação de excelência, né? A gente não pode pensar que isso é viável. A gente precisa equalizar essas oportunidades de educação para que a gente possa, de fato, ver como é que as pessoas competem, né? Então, desde 20 e poucos anos, virei para os meus pais e falei, olha, eu sinto muito, mãe, mas a minha história é com educação, eu quero trabalhar com educação para o resto da minha vida, não sei se vai ser no governo e tal. E aí meu pai falou, ok, mas então você tem que estudar educação. Eu tinha me formado em comunicação social. Primeiro eu estudei economia, depois comunicação social, e aí foi que comecei a fazer alguns cursos como aluno especial na UNB, depois fui para Nova York, fiz um mestrado e depois um PhD em educação, em gestão da educação, né? Passei 4 anos em Nova York, voltei para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro para trabalhar como pesquisador pelo Oi Futuro, que é o Instituto da Oi, e depois encontrei a Cláudia Costin, ela já estava como secretária de Educação do Rio de Janeiro. Ela primeiro me convidou para ser um conselheiro dela na Secretaria de Educação e depois para atuar como subsecretário, olhando muito para essa área de inovação. Então, meu trabalho era pensar de que forma a gente pode criar ferramentas, estratégias, rotinas, modelos inovadores, com e sem tecnologia. Inovar não significa necessariamente ter tecnologia, novas tecnologias, mas como é que a gente cria novas coisas que ajudem os professores, diretores, alunos, familiares a criar uma nova educação de mais qualidade, mais excelência, com resultados mais equânimes. A gente criou vários projetos diferentes, fomos premiados, fomos falar dessa reforma do Rio em mais de 10 países diferentes, o resultado foi muito bom, crescemos nos índices oficiais, no IDEB, né? E um deles foi o Gente, que era, a gente pegou algumas escolas e resolveu
estimular essas escolas a pensar em novos modelos, né? Então, com os professores, com os alunos, com as famílias, a gente falou, ok, o modelo de escola atual ele é completamente ultrapassado, né? Ele não é interessante nem relevante mais para os alunos, né? A gente precisa criar novos modelos de escola. Então, a gente começou com 8 escolas e, no final dos 4 anos, a gente estava em 40 escolas e uma das mais inovadoras é o Gente, continua sendo o Gente na Rocinha, e o Gente continua tendo bons resultados. Então, das escolas em áreas muito violentas, lá do Rio de Janeiro, o Gente foi a que teve o melhor resultado no último IDEB que acabou de ser divulgado, né? Queria que a gente assistisse um vídeo rapidinho. E se eu estou falando muito alto, não? Ah, muito rápido? É por causa do tempo. Eu não sei se alguém puder me avisar também quanto tempo a gente... Então, vou falar mais devagarzinho, mas... Acho que eu fico muito empolgado, gente. Aí começa, se bobear, daqui a pouco eu levanto, danço, canto. Vamos assistir, então, o vídeo do Gente. Até hoje, as escolas acreditam que todas as pessoas aprendem da mesma forma. Até hoje, as instituições de ensino consideram que todas as mentes são iguais. As escolas olham a sala de aula como uma linha de produção, despejando sempre as mesmas ideias sobre os alunos. Até hoje. Gente, um novo conceito de escola que entende que as pessoas são diferentes uma das outras e personaliza o processo de aprendizagem, se ajustando às necessidades de cada aluno. Gente é escola diferente porque ninguém é igual. O projeto Gente é um projeto que tenta colocar o adolescente em situação escolar como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Nós não tínhamos uma escola de 6º a 9º ano na Rocinha. Ao descobrir um clube quase abandonado, surgiu a ideia de criar essa escola André Urani. E ela surgiu como uma escola do amanhã, que é a escola que a gente desenha para áreas ou conflagradas ou recém-pacificadas. Um grupo aqui de dentro da secretaria se juntou com especialistas em tecnologias educacionais e pensou, vamos imaginar um processo transformador com o aluno no centro, com o aluno protagonista. Veio quase que naturalmente a ideia da escola da Rocinha. A gente precisa mudar radicalmente o espaço arquitetônico, como é a divisão de espaço, que tipos de móveis são utilizados, aonde as pessoas podem interferir de acordo com as necessidades ou de acordo com a criação daquele momento, num espaço completamente diferente, que estimula exatamente o contrário e diz, aqui você vai ter que ser curioso, você vai ter que criar, você vai ter que agir, você vai ter que mostrar quem é você e a que você veio. O aluno ele está habituado ao que na escola antiga, né? O professor chega, bom dia, a matéria de hoje é essa, essa, essa. Todos fazendo os mesmos exercícios, todos tendo o mesmo conteúdo. E aqui não, cada um vai estar no seu momento. Então este momento, ele não é igual ao de todos. Forma-se uma equipe que está entrando dentro de um espaço totalmente desafiante, é um espaço de convivência, não é verdade? Esse espaço de convivência também é um espaço de aprender a conviver. É o que os alunos querem, é o que a gente quer na verdade. A gente quer fazer, a gente quer acontecer e a gente quer que as pessoas entendam e valorizem aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. O aluno ele está precisando voltar a gostar de estudar, de querer estudar. O método educacional que a gente propõe aqui, incluindo o conteúdo, ele é bem diferente do que acontece numa escola tradicional. Em primeiro lugar, porque ele se utiliza muito das novas tecnologias educacionais e das novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente dos computadores, dos tablets, da internet e dos celulares, esses mais avançados. Essas novas ferramentas também podem auxiliar a gente a quebrar as barreiras de tempo e espaço que a gente normalmente tem na escola e acha que o aluno só pode aprender se ele estiver aqui no tempo da escola e dentro de uma sala de aula. Eu acho que é importante entender que a tecnologia sozinha não transforma nada. A tecnologia associada
há uma visão clara do que cada criança, cada adolescente deve aprender, ela constrói mundos. Permite muito mais protagonismo por parte do aluno, ele se torna senhor da sua própria vida, empodera tanto o aluno quanto o professor, que passa a contar com muito mais recursos no seu processo de ensino, e torna a escola um lugar muito mais prazeroso. Se nós conseguirmos criar um sentido, despertar um sentido, né, uma faísca que seja nesse aluno, né, aí sem diálogo. A gente precisa de uma escola nova, uma escola que dê conta dos estilos, das complexidades, das individualidades de cada um. Eu acredito sinceramente que a escola será uma das mais inovadoras no mundo. Nós não preparamos alunos para uma indústria X, nós preparamos alunos para a vida, para ser melhor na vida. A gente só vai possibilitar um espaço e as ferramentas e cada aluno que vai se construir numa obra-prima. Inovação pode ajudar muito para que a gente avance ainda mais. Acho que pode parar o vídeo. E colocar a apresentação, por favor. Bom, essa foi uma das escolas, então, de uma rede que a gente chamou de ginásios experimentais. Eram escolas que tinham de se recriar, de repensar, né? Repensar o modelo de escola mesmo e tudo que acontecia lá dentro. O que está acontecendo, como é que é a interatividade entre os professores e os alunos, que ferramentas que vão ser utilizadas, como é que a gente vai despertar, isso que o professor fala, né? Despertar a vontade por aprender. Não é matar a criatividade, não é matar o interesse, não é deixar as crianças e os jovens entediados. Como é que a gente faz com que eles se apaixonem de novo e queiram estar lá? E a gente conseguiu nessa escola. As crianças ficam loucas para ficar lá. No primeiro ano, um aluno chegou para mim e falou: eu não quero ir para o ensino médio porque eu vou voltar para uma escola tradicional. Eu falei: não dá para você ficar aqui só tem até 9º ano. Aí depois ele me chamou e falou assim: eu tenho um plano. Você me deixa ficar aqui, eu fico escondido mais 3 anos, depois eu faço o Enem, vou passar porque aqui eu aprendo, e aí pronto, concluí o ensino médio, ele foi brilhante. Eu falei: olha, eu não sei se alguém vai deixar você fazer isso, mas eu não posso, então eu não posso nem falar que a gente teve essa conversa. Né? Mas o aluno foi brilhante, assim, o raciocínio dele foi incrível. E aí a gente teve aquele ano fatídico de 2013, que disparou tudo isso que a gente está vivendo aqui no país. Tivemos uma greve de mais de 2 meses. O prefeito interpretou como se a gente estivesse fazendo coisas demais, tipo, está muito disruptivo, vocês estão mexendo demais com a vida dos alunos, a vida dos professores e tal, vamos voltar para a caixinha um pouco. E aí eu interpretei que a gente não tinha mais como ficar lá. Né? E aí combinei com a Cláudia e com o prefeito que eu estaria saindo da prefeitura. Saí, comecei uma ONG chamada Laboratório de Inovação Educacional, LAB, que era patrocinada por grandes institutos e fundações, Lema, Natura, Telefônica, etc. E o meu trabalho era ser um braço operacional desses grandes institutos e fundações e também fazer esses projetos que a gente tinha feito lá no Rio, levar para outras secretarias municipais e educacionais. Então, a gente criou o Educoped, que era uma plataforma de aulas digitais. E depois criamos a Escola Digital também, que está em vários outros estados, né? E também criei essa startup, que no começo a gente chamou de Aondê, que significa coruja, em Tupi-Guarani. Agora a gente mudou o nome aí, porque a gente tinha 2 nomes muito difíceis. A gente tinha Aondê, que era o nome da startup, que a gente queria que fosse um nome brasileiro, um nome, sabe, que remetesse à cultura, à origem mesmo, às nossas origens. E Conecturma, que era o nome dessa metodologia de ensino para crianças, focado muito em língua portuguesa, matemática e socioemocionais, vou falar daqui a pouquinho. E a gente acabou de mudar para EduFuturo, pivotou um pouco, porque nos primeiros 3 anos da empresa a gente focou muito nessa metodologia, na Conecturma. Agora a gente abriu para outros eixos. Né? Então, vamos... eu estou aqui com o...
A gente acha o seguinte, a gente precisa transformar mais rapidamente a nossa educação. E isso pode ser feito por vários agentes diferentes, governos, empresas, terceiro setor, enfim, todos, né? Todos são responsáveis. Agora, quando a gente pergunta que empresas ou que startups têm um papel protagonista nessa transformação no Brasil, eu não sei se vocês têm alguma startup que vem à mente de vocês, né? Muita gente conhece a Geek, né? Mas esse lugar é o que a gente quer ocupar. A gente quer forçar a barra para que essa transformação da educação no Brasil aconteça mais rapidamente. Né? A gente tem avançado, mas está muito lento. A gente precisa ir mais rapidamente. E a gente quer ocupar esse lugar. Aí, sobre a equipe, a gente tem várias pessoas com bastante experiência e com muita entrega também. Né? Aí eu falo um pouco sobre o cenário mundial. Essa discussão, daqui a pouco o PD vai falar, mas essa discussão de que o formato, o modelo, a educação, as escolas estão ultrapassadas, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. O mundo todo já se tocou que a gente precisa de um novo modelo de sistema educacional e de escola, mas ninguém ainda conseguiu modernizar o sistema todo. A gente tem escolas inovadoras? Tem, no mundo todo. Né? Mas qual é o sistema de uma cidade, ou de um estado, ou de um país que conseguiu se transformar por completo? Não tem ainda. Não existe. Em nenhum lugar do mundo. Tá? Só para a gente entender que não é um problema só nosso. Nosso problema, o buraco é mais embaixo, né? Mas no mundo inteiro essa discussão acontece. E aí a gente já está vivendo a quarta revolução industrial, está todo mundo já viciado nas redes sociais, temos aí uma eleição com o WhatsApp influenciando muito mais do que TV, muito mais do que qualquer coisa, sabemos disso. Temos aí blockchain, internet artificial, nanotecnologia, big data, drones, enfim. Nós que estamos aqui temos muito mais consciência do que está acontecendo do que os nossos alunos das escolas públicas. Mas mesmo nós não temos consciência da velocidade que as coisas estão se transformando. Até antes das eleições, as pessoas ainda acreditavam na influência grande da TV. Depois das eleições acabou. A TV não influencia mais. São as redes sociais, é o WhatsApp. Né? Então, a gente não está se dando conta da velocidade dessas transformações. E a gente tem essas pesquisas do Fórum Econômico Mundial dizendo que 65% dos alunos de hoje vão trabalhar com profissões que não existem. Então, o desafio das escolas e das universidades é muito maior. Né? A gente está formando pessoas para um futuro que é completamente incerto. Né? No cenário nacional, aí, quando a gente fala só de inovação, sem contar com educação, a gente está muito mal, a gente está em 72º lugar, atrás do Chile, do Uruguai, Costa Rica, Colômbia, ali, dos nossos vizinhos sul-americanos. E no contexto educacional, a gente sempre fica na rabeira também no PISA, que é o principal teste internacional. E aí, nós temos na empresa 4 eixos de trabalho, né? As metodologias de ensino, as redes de formação, os produtos audiovisuais e as consultorias. Aí, só para começar a falar um pouquinho da nossa crise de aprendizagem, né, se a gente tem 100 alunos que entram na nossa pré-escola aqui no Brasil, 45% só, menos da metade se alfabetizam. É bizarro isso, gente, pensa. A gente tem 100 crianças, menos de 50% são plenamente alfabetizados. Como é que uma criança vai continuar aprendendo se não consegue ler e interpretar um texto? Né? E aí o problema continua. A gente tem 13% só com aprendizagem adequada no final do 9º ano, no final do ensino fundamental. E a gente tem 4% sabendo o que deveriam de matemática no final do ensino médio. Assim, é uma tragédia. Essa é a nossa pior tragédia. Né? E essa tragédia não ocupa o espaço que deveria ocupar na nossa sociedade, nas nossas eleições, nas mídias, né? Infelizmente. E aí a gente tem a Conecturma, a gente tem esse problema aí, nós temos crianças que já são nativas digitais, nossos professores e metodologias não acompanham as transformações, o ritmo, a velocidade, e aí para os alunos é isso, tudo é mais interessante do que a escola. A escola ainda é interessante hoje porque tem merenda para muitas crianças, que né, a merenda faz diferença, porque os amigos estão lá e é bom encontrar com os amigos, e por algumas coisas, às vezes tem um computador, às vezes tem a aula de educação física, tem algumas coisas atraentes. Agora, a coisa de escrever no quadro, do professor falando lá na frente, não funcionou nem direito com a gente. Hoje funciona menos ainda. Tá?
A capacidade de concentração de uma criança de 11 anos é de 6 minutos. Né? 6 minutos ela consegue ficar concentrada se um professor está falando lá na frente. Tá? E aí existe esse déficit de aprendizagem. Aí, mais uma vez, os resultados do Brasil, né? De acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização. Nossa resposta foi isso, foi uma metodologia, então, transmídia. A gente utiliza várias mídias e a gente usa todo o poder da gamificação e do storytelling. Tudo vem com uma história, com personagens. As crianças se envolvem com os personagens. A gente sabe o poder de uma história. Se a gente gosta de ler livros e fica ali querendo terminar o livro, ou assiste um filme e fica grudado, ou assiste uma série, ou uma novela, é porque a história é boa. Quando você tem uma boa história, você consegue mais a atenção e a concentração das pessoas. Então, a gente usa isso, a gente usa uma história com personagens, as crianças assistem os desenhos animados para saber o que está acontecendo nas histórias. Depois disso, elas jogam jogos digitais que vão ensinando língua portuguesa e matemática desde os 3 anos de idade, e competências socioemocionais também, e depois elas vão para os livros físicos mesmo, impressos. A gente não precisa abandonar tudo que a escola tem para entrar com a novidade. A gente pode casar as velhas tecnologias com as novas tecnologias. Então, a gente continua com fantoches, continua com jogos de tabuleiro, continua com tudo do mundo físico, concreto mesmo, porque é até mais fácil para os professores se adaptarem. Né? Games, de novo, os professores falam, os alunos não estão prestando atenção. Na hora que eles estão jogando, eles não piscam. Né? Isso é ruim, não se a gente utilizar os games e as estratégias de gamificação da forma certa, para o bom aprendizado. Né? A gente pode trazer, e é isso que a gente faz. A gente tem uma plataforma adaptativa e gamificada, a criança vai lá, constrói o seu avatar, vai jogando, vai acumulando pontos, desbloqueando jogos. Então, a gente utiliza essas técnicas. Né? Faz formação de professores, é essencial. Se a gente entra, para a inovação dar certo, você precisa de 3 coisas essencialmente. Você precisa de uma infraestrutura adequada. Não adianta você chegar com um computador se não tem nem energia elétrica direito na escola. Né? Você precisa que as pessoas que vão usar aquilo queiram usar aquilo, então a vontade, e que elas se sintam confortáveis. Então, eu posso usar isso daí. O professor entender que aquilo não vai atrapalhar a vida dela, não vai dar mais trabalho, vai ajudar. Né? Se você consegue convencer o professor de que aquilo é para ajudar, vai ajudar, aí a gente consegue fazer uma boa implementação. Mas é preciso conversar e mostrar isso para os professores. Né? A gente traz muito dos avanços das neurociências também. A gente sabe mais sobre o cérebro hoje do que a gente soube em toda a história. A gente precisa trazer isso mais para a educação. Né? Os alunos, então, se sentem super conectados com os personagens. O que vai acontecer com a história passa a ser uma das principais razões que os alunos querem ir para a história, eles gostam dos personagens, e os professores se sentem mais preparados para lidar com os alunos nativos digitais. Né? E o bacana é assim, a gente está em escolas que têm pouquíssima infraestrutura. E a gente fala, olha, se você tiver um computador, um projetor e uma caixa de som, não precisa nem ter internet. A gente instala no computador, projeta, e aí as turmas fazem uma rotação, porque se cada turma usar ali 1 ou 2 períodos por semana, já está ok, já dá para utilizar a metodologia. Né? E aí adapta-se a didática do professor, ao aprendizado do aluno. Aí é uma escola no interior de Goiás, numa comunidade quilombola chamada Calunga, só tem energia solar, e esse computador é um computador que foi dado à professora, ela recarrega em casa, a gente instalou no computador dela, e ela usa com os alunos, às vezes com... né, são 3 alunos aqui usando o computador, ali outros 3 usando o livro, aqui 3 usando os fantoches e tal, e vai utilizando assim. Então, a gente se adapta a infraestruturas diferentes. A infraestrutura daqui do nosso país é completamente diferente. A gente tem um país que é continental. Né? E aí a gente fez avaliações com pesquisadores, e a gente viu que a gente conseguiu melhorar em quase 2 vezes com a utilização da Conecturma. Nos resultados, a gente fez simulações da Prova Brasil, que é a nossa prova principal de língua portuguesa e matemática. Né? Aí, mostrando algumas telas, o portal, né, a gente cria relatórios mostrando ali, conteúdo a conteúdo, se a criança passou no nível fácil, médio, difícil, a porcentagem de acerto dela e a porcentagem de acerto da turma. Então, se uma criança acertou só 10% de, sei lá,
jogos que têm soma do número 0 a 10, vamos supor, tá? Dá para eu saber se é um problema só do aluno ou se é um problema da turma toda. E que escola que está tendo mais problema? Qual que é o maior problema? Então, dá para criar estratégias mais precisas de reforço escolar quando eu tenho esses relatórios. Eu tenho relatório de cada aluno, de cada turma, de cada escola e da rede toda, né? Viram instrumentos de gestão. Aí a gente tem educação na veia. Aí, entrando um pouco nos audiovisuais, gente, é aquilo. Qualquer país que consegue transformar efetivamente a sua educação precisa contar com uma mobilização social, um pacto social e político de investir mais na educação. Se isso não acontece, a gente não vai para frente. Só que aqui o brasileiro médio ele não entende quase nada sobre educação, nem a importância da educação, e nem que os problemas que a gente tem na educação afetam a saúde, afetam o trânsito, geram mais corrupção, afetam a política, afetam a inovação, a economia, afeta tudo, né? Então a gente precisa furar a bolha e chegar mais no brasileiro médio e mostrar para ele o quanto educação é importante e o quanto é difícil mudar a educação. Então, a gente está usando os audiovisuais. Então, a gente põe uma banda de rock and roll lá atrás, leva celebridades, o ator da novela, cantor, esportista, porque, infelizmente, para as pessoas, elas prestam mais atenção se a Ivete for lá e falar que educação é importante, do que se o maior especialista em educação no Brasil for lá e falar que a educação é importante. Então, a gente precisa usar essas pessoas também. A gente cria um clima informal. Alguém aqui já assistiu Educação na Veia? Não. No canal Futura? Ninguém? Tem que assistir, hein, gente? Vou falar mais devagar. Tá. Eu não estou nem respirando. Então, a gente criou primeiro um canal no YouTube. A gente mistura especialistas de educação com pessoas da escola, professores, alunos, pais, etc., e as celebridades. E a gente leva as principais discussões de educação para esse canal. Fez um sucesso, o canal Futura falou, a gente quer trazer isso para a TV. Então, bora para a TV. E é um dos programas mais populares hoje no canal Futura, está aumentando a audiência do canal. É super legal, por favor, assistam. E a gente acabou a primeira temporada agora, a gente vai começar a gravação da segunda temporada em dezembro, né? Mas está bem bacana. Aí, né, popularizar as principais discussões, conscientizar o brasileiro médio, dar vez e voz aos membros da comunidade escolar, eles reclamam disso também. Os professores falam, oh, ninguém escuta a gente. Vem políticas, vem novos programas, novas ações, cada prefeito que aparece quer uma coisa nova, cada governador joga o resto tudo fora. A grana pública que a gente perde com descontinuidade é um absurdo. É um absurdo o que a gente perde com descontinuidade de boas políticas públicas no Brasil. Porque cada um acha que tem que acabar com tudo que o outro fez e começar um monte de coisa nova, né? Isso a gente precisa fazer algo também para mudar. E aí, alguns números que eu posso mandar para vocês depois, mas a gente já tem mais de 1 milhão de visualizações só no YouTube e no Facebook, sem contar com TV e WhatsApp, né? Aí a gente faz formações também. Como é que eu estou de tempo? 10 minutos? Tá. A gente tem algumas questões que são, a formação dos próprios professores em sala de aula. Os professores, a maioria dos professores que vão para escolas públicas, na verdade, são formados em faculdades privadas, né, que não preparam esses professores para a realidade da sala de aula. Então, eles vão e muitos desistem da carreira de professor. Daqui a pouco, a gente sabe, a gente não vai ter ninguém querendo ser professor. Você vai perguntar para os jovens nas salas de aula do Brasil, quase ninguém quer ser professor, né? Cada ano, menos jovens querem ser professor no Brasil. Por quê? É uma questão só salarial? Não, é porque a gente não valoriza os professores, como outros países valorizam, como a gente faz da carreira uma carreira atraente, né? As pessoas, em outros países, quando o filho fala, eu quero ser professor, os pais ficam felizes da vida. Às vezes é melhor do que falar, quero ser médico. Sabe? Aqui no Brasil fazem como a minha mãe. Não, pelo amor de Deus, não vira professor, né? E a gente vai julgar os pais? Não, mas a gente precisa mudar isso aqui no nosso país, né? E a outra coisa que é o secretário municipal de educação. Tem algum secretário municipal de educação aqui? Não. Gente, o nível médio dos nossos secretários municipais de educação, o nível de conhecimento, de gestão
e de educação, que são as duas coisas que eles precisam saber para fazer um bom trabalho, não é bom. Para falar assim, em palavras muito tranquilas. Tá? A gente precisa fazer alguma coisa para que os nossos secretários municipais de educação, de todos os nossos 5.500 municípios, tenham um nível melhor de conhecimento, de gestão e de educação. Ou não adianta nada investir mais em educação também. Né? E é o município que tem que dar conta da maior parte. De 0 aos 12, 13, 14 anos, porque alguns municípios pegam só até o 5º ano, outros municípios pegam até o 9º ano. Né? Então, a gente faz um trabalho também para tentar ajudar os secretários municipais de educação, faz oficinas com os secretários municipais de educação, para que eles tenham mais conhecimento. E a gente faz soluções customizadas. Então, a gente está ajudando, por exemplo, a Prefeitura de Guarapuava a criar um plano de curto, médio e longo prazo de estratégias políticas e de continuidade, inclusive. O que acontece se o prefeito mudar daqui a pouco? Como é que a gente faz com que isso se torne mais perene? Como é que a gente transforma as políticas em políticas de Estado ao invés de políticas de governo? Né? E tem desenhos de plataforma e conteúdo customizado. Por exemplo, a gente criou essa proposta de um curso em formato de game que se chama IRIS, para a CNI, Confederação Nacional das Indústrias. E é para os alunos de ensino médio. Os alunos de ensino médio, a gente está falando em reforma do ensino médio, em base nacional curricular comum. Alguém está falando sobre inteligência artificial nessas discussões? Vocês ouviram? Alguém falar sobre inteligência artificial? Não. E a inteligência artificial já está impactando a nossa vida, a vida dos alunos, e quando eles forem para o mercado de trabalho, vai impactar muito mais. Esses meninos precisam entender o que é a inteligência artificial. Eles não sabem. Né? E a gente criou um curso em forma de game também muito baseado em storytelling, gamificação. Aí é um pouco do conteúdo programático, a gente tem projetos práticos, vai desde explicando o que é lógica, otimização, busca, depois vai para machine learning, fala sobre redes neurais, processamento de linguagem natural. Só que isso tudo a partir de uma história. Então, a gente criou uma história dessa robô que tem inteligência artificial, que chama Iris. Aí, no futuro distópico, a Iris recapitula o caminho que trilhou até chegar no ponto onde se encontra, sendo julgada por humanos, inteligências artificiais e seres híbridos, acusada de ter quebrado todas as regras do Acordo Mundial pela Paz, que ultrapassa fronteiras e rege o limite de todos. Então, a gente tem que criar uma história que seja interessante para os alunos do ensino médio. É por causa da história que eles vão querer prestar atenção, e depois dos jogos também, sabe? E aí, pela história, a gente vai contando. A Iris está lá no 2000 e não sei quanto, e ela vai contando a história do que aconteceu com o mundo de hoje até lá. Né? Desde seu nascimento, assistimos a série de ataques robóticos que culminaram numa guerra mundial, e o papel de Iris, no meio de toda a revolução, questionando regras e limites da sociedade nesse tempo onde ela vive. No universo mais próximo do que imaginamos, não sei quem assiste a Black Mirror no Netflix, mas não é tão longe assim, né? Onde os humanos dependem das inteligências artificiais de maneira irreversível, a guerra não é entre o homem e a tecnologia, mas entre ideologias. Ou seja, a gente fugiu de Hollywood também. A guerra não vai ser entre o homem e o robô, mas toda guerra é entre ideologia. O problema não é a ferramenta, não é a tecnologia, é o uso da tecnologia. Não é a energia atômica, é o uso da bomba atômica. Não é o WhatsApp, é o uso do que a gente está fazendo do WhatsApp. Né? Então, o problema é sempre a ideologia, a forma que é usada. Para que é usada a tecnologia? E Iris precisa ser salva ou destruída. A gente cria os personagens, né? A Iris, que é considerado um perigo para os humanos e para os robôs, e conta um pouquinho aí, mas só para vocês entenderem assim, é a partir da história que a gente vai criando jogos, e nos jogos a gente vai ensinando os alunos. A partir de uma ficção, a gente vai ensinando os alunos. O que é a inteligência artificial? O que é algoritmo? Como é que ela é construída? Como é que ela está sendo utilizada? O que é um bom uso? O que é um mau uso? Se você quiser aprender a programar, que cursos você pode ir atrás? Gente, esses meninos precisam aprender sobre isso. Né? É isso, terminei. Não sei se eu tenho mais tempo, posso cantar e dançar, mas...
Acho que eu falei rápido demais também, que eu estava querendo, não sabia se ia dar tempo de falar sobre tudo, mas tem também muito mais coisas para falar, mas eu acho que é até bom terminar antes e dar mais tempo para a gente, né, abrir para o diálogo, discutir. Quero falar mais uma vez que é um super prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, gente. No Brasil, essa área existe desde 2001, essa área que eu coordeno, né, junto com a Universa, que algumas pessoas aqui talvez conheçam. Desde 2001, aqui também estamos desenvolvendo essa área em 3 pilares, né, a área de formação, emprego e empreendedorismo. Tá? Na área de formação, basicamente, a parte mais tangível são as bolsas de estudo, né? As bolsas de estudo, que uma parte delas são bolsas internacionais, que o banco paga tudo para o aluno universitário passar 6 meses no exterior, dentro da rede conveniada de universidades, né? Que eu acho que o valor do banco não é só dar o dinheiro da bolsa, mas essa rede de mais de 1000 universidades possibilita pessoas que estão em universidades que não têm acesso a outras no exterior poderem estudar 6 meses na Espanha, Portugal, por exemplo, e outros países da América Latina. Então, tem essas bolsas internacionais, tem bolsas nacionais que complementam a mensalidade aqui no Brasil, e bolsas estágio, que eu nunca vi nenhuma outra empresa dar. O que é essa bolsa estágio? É uma bolsa que a gente pega clientes do Santander, pequenas e médias empresas, e paga o estágio para essa empresa. Então, o que acontece? Durante esse período de 4 meses, a empresa está testando esse estagiário lá, que a gente viu que, depois desse período, mais de 50% contratam ou ampliam a vaga de estágio para aquele funcionário. Eu vou querer saber dessa... Super legal. E a outra parte, que não é contratada pela empresa, acaba tendo o seu primeiro emprego no currículo, né? Interessante você ser do Rio, porque essa semana eu recebi um e-mail super emocionante, fiquei realmente muito emocionado, de uma aluna, 30 anos, contou que ela estava fazendo estágio de contabilidade, que era um sonho da vida dela, e que isso só foi possível através dessa bolsa, que antes dessa bolsa, ela sempre trabalhou como diarista e vendendo doces. E ela estava tendo dificuldade para se inserir no mercado de trabalho pela idade, e isso só foi possível através dessa bolsa. Quer dizer, que nem essa história tem muitas, né? E este ano, em particular aqui no Brasil, vão ser 4.300 bolsas no Brasil inteiro. Não existe nenhuma empresa no Brasil para graduação que tem um programa desse volume. Então, essa primeira forma, através das bolsas. A segunda, através de apoios acadêmicos, muitos na área da pesquisa. A segunda área, quer dizer, essa primeira formação, emprego, né, que eu citei, por exemplo, as bolsas, mas tem também a Universa, que você conhece, que é um portal de empregos, né, para ajudar o jovem a se inserir no mercado de trabalho. E também do empreendedorismo, né? Empreendedorismo, a gente tem um prêmio, que acontece a cada 2 anos. Esse vai acontecer de novo ano que vem, vamos lançar agora em novembro, que tem basicamente 3 áreas aqui. Uma do jovem empreendedor. O jovem empreendedor é aquele aluno universitário que tem uma ideia que é transformar no CNPJ. A gente ajuda a transformar no CNPJ. Segunda, categoria startup, que, apesar de ser focado no universitário, a gente viu que tinha várias pessoas já formadas há 10 anos também participam, que é super legal. A ideia aqui é você pegar um CNPJ e acelerar, né? E o terceiro, que é algo inovador, é focado no empreendimento social, né? Um microcrédito, basicamente, aqui. O que a gente faz? Pega uma empresa júnior, e essa empresa júnior vai patrocinar 5 microempreendedores, né? Por exemplo, pode uma empresa júnior da USP ir em Paraisópolis, pegar 5 microempreendedores, ajudar eles a mudarem de patamar. Então, essas são as 3 categorias aqui de empreendedorismo. Temos algumas salas coworkings, temos 5 salas coworkings, aqui em São Paulo. Não, desculpe, São Paulo não, é no Brasil. Então, temos uma na USP, Unicinos, Metodista, São Paulo, UNAMA, que é Belém, e PUC Rio. Então, temos 5 que estamos ampliando aí. Então, basicamente, Santander Universidades, quer dizer, investindo aqui
em formação, emprego e empreendedorismo. E temos uma outra iniciativa aqui que é super interessante, que vai acontecer no dia 30. Não sei se o pessoal que já ouviu, vão para a Veja São Paulo, vai ter um artigo ali sobre o Preparadão. O Preparadão, o que é? Vai acontecer no dia 30, então, no ginásio do Ibirapuera. No ginásio do Ibirapuera vai ter, no mínimo, 5.000 alunos, para, durante um dia, dar uma geral neles, preparar eles para o Enem. Né? É claro que, num dia, você não ensina um aluno a fazer, né, se preparar. Você vai só reforçar algumas ideias. Então, vão ter matérias hard, né, tipo matemática, português, redação, mas também outras que são mais light, né, do tipo ajudar ele a descontrair, descompressar, para não congelar na hora da prova. Então, aqui eu basicamente faço o convite para todos aqui que tiverem interesse, ou que tenham filhos, ou que queiram participar do Preparadão, dia 30, terça-feira, lá no ginásio do Ibirapuera. Tá? Acho que eu já consumi mais tempo que eu deveria aqui. Vou passar a palavra para o PD e depois eu entro com as perguntas. Yep. All right, great. Okay, so I'll start with the fact that I'll start with the Portuguese I know. So, hola. Como está? Meu nome é Pidi. That's pretty much all of it as I know. So great being here. I would have never thought I would come to São Paulo to talk about my work. And I'm pretty sure you would have never thought that an Indian would come to talk about education. Because worldwide, we are not known for education. We are not a country where we say the education is great. So it's very exciting being here for these particular reasons. And of course, I put up a map to tell you where I came from. I came from Bangalore in southern India. And the map shows directly, but I came via Paris. So that was a good treat. Yeah, and the first line, if you see, I've written it in Portuguese, and the second line is in English. So if the Portuguese is wrong, it is not my fault, it is Google Translator's fault. So yeah, I'm just clearing that. And do I need to use the clicker? All right, great. So this is the company I started. Almost 8 years back. We turned 8 in January next year. And the goal was simple. We wanted to make learning fun. I mean, that was the only goal with which we started the company. And we have been very fortunate to do the kind of work that we have been doing in the past few years. So I'll tell you more about it through the presentation. Did I go back? Horrible with technology. Yeah. Okay, yes. All right, so that's me. In up to 9th, 10th grade, I was all right. I was doing well in school. I was getting praised by the teachers for being a good student. I was very disciplined. I listened to my teachers. Then I land up in 11th grade. And in India, we have a system where you have to prepare for the exam after you have finished 12th grade, right? So I was preparing for that exam at an institute, at a coaching institute, and I was going to school at the same time. Now, the coaching institute guys and the folks at the school did not like each other, which means that the students like us got squashed. So an incident happened in grade 11 where one of my teachers picked me in the class, asked me a question, and I said, I don't know the answer of. He then goes, what do you know? I'm like, I know a few things, but not this chapter. And then he goes like, when will you study this? And I was like, I will, before the exam. That's the goal, right? You want me to prepare for the exam. And then this guy's like, go call your parents. So next day, my mother comes in. The teacher goes and tells her that, if you hit your head against the wall, the head breaks, but not the wall. And my mother was like, we'll see about that. And that was my inspiration, the point where I decided I will do something in education. I will have to build an organization where we actually care about the child being at the center of learning, and where it's not like this. It's not the experience that I had. So in 2011, January, this is my first day at work when we were like 3-4 guys. We just thought we'll do something. We had no clue what we wanted to do,
yeah, so from then on, yeah, so coming to the point where I think most of you know this, right? Things evolve. Everything in the world is evolving at a very rapid pace, except for learning. It has always been the same. So these few present slides actually talk about that, how things have changed dramatically. Where the factories are being driven by robots now. You have people who dress very differently today from what it was 100 years ago. But the kids who were bored in school 100 years back had a similar issue as the kids today. School is boring. I mean, imagine you sitting here like this, day in, day out, every day, listening to somebody like me speak. You wouldn't want that. You'll run away from it. And that is exactly what we do to the kids. And it's a horrible experience being in school. How many of you had great schooling experience? Anybody? Great schooling? And how many of you did not like school at all? How many of you were, okay, there are a few. How many of you liked school for some reasons, but disliked for a lot of it? Okay, all right, great. No, that's a good balance. I mean, it's always the case. Now, think about the fact that when you're young, when you're really small, when you're 2, 3 years old, you start picking something as complex as language on your own, without having an expert around you. There's no teacher there. You're talking gibberish. You're talking very random, set of syllables, but it makes no sense at all. And eventually, you go on to learn a language, which means that humans are designed to learn on their own. Every child has to be at the center of the learning process, and everything else, the resources, the teachers have to be around them. And learning language is a huge, huge proof of that. There are a few more things, like, let's say, social behavior. Manipulating humans. Kids learn as early as 6 months of age. They can manipulate behavior, which is why, if you see one kid crying in an airplane, there are more of them who go after that. So kids can do that. That's how quickly they are learning about different things. Okay, so I got to slow down. Thank you, Ale. Okay, so this was my point. So what if learning can be self-driven? What if a child decides what do they learn, when do they learn, and at what pace do they learn? I mean, everyone's talking a lot about the flip learning. People are talking about, bringing in more technology into the classroom. But the fundamental premise is that, and I use a very weird example for this because I can't think of anything else. Let's say you take a tray of shit. Just hold with me. A tray of shit, and someone asks you to make the most beautiful thing you can make out of it, right? So you go you start doing something with it, and you create Farol Santander. But that Farol Santander is made of shit. That is what is exactly happening in the learning world. People who come in with new technologies, new companies, new startups, all they do is try to rearrange, the way of learning. The pile is still shit. You're still learning the most boring things you can ever learn. Why has it got to be so damn boring? Why, let's say, you're learning history. Now, when you learn history, if you ask the kids one simple question as to what if the other thing had happened, suddenly you find learning increasing rapidly. But the classrooms are not doing that. And that's where, I had a huge problem with the fact that learning has always been instruction-driven and not self-driven. Today, we have the power of internet, and so my whole work, I mean, when we started in 2011, the oldest kids we were working with were born in 1995. That is the beginning of Generation Z. Anybody, you're in Generation Z, right? Born after 1995? Anybody else? No. So, okay, and today the youngest kids we work with were born in 2011. Right? So we have seen an entire spectrum of these kids. And what we know about them is that we tend to believe that they are great with technology. And they are amazing with social media, that particular bit. What we don't know is that they're very compassionate human beings. And they're also, as a set of people, they are more responsible than generations before them. There have been multiple studies done around the world which prove that.
which means that now you have a set of people who are actually ready to take the world into a great future if the education changes, right? But that is not happening. That is not happening anywhere in the world. And a lot of talk is happening about the fourth industrial revolution, the word that was given by World Economic Forum. And these guys said that, you know what, what is eventually going to happen is that a large number of jobs that are there in the world today will change. So for example, if you had a bank clerk or a paralegal, these kind of jobs will not be with humans, because the machine can do this much quickly, in a much more accurate environment, you know, which means that, you know, humans will be driven to do more creative and critical thinking work, and that's where our, you know, work is completely focused on. Now, so this is, you know, at the beginning of, at the genesis of Kiddovators, this is what we thought. What if you could teach just one skill to every child? Just one skill. And nothing more, you know, what would that one skill be? And for us, after all the study that, you know, we did, we worked with the students, we, you know, went to the schools that we wanted to work with, we asked the educators, we asked the corporate world, that one skill was problem solving. If you are able to teach a child, imagine your entire life, right? What are you doing? Every day, every single moment, you're solving one problem after another. You might be the CEO of the world's largest company. You might be a teacher. You might be somebody who runs the household. You might be somebody, you know, doing, let's say, a simple cleaning job on the streets. All of it is solving one problem. And that's what most of us do throughout the day. What if we could teach this one skill to kids? Now, how do you do that? So we took every problem into two different spheres. The first one was, I have my problem statement. Now, how many different solutions can I bring to this problem? You know, how many different ways are there in which I could solve this problem? And that whole process is basically creativity. Creativity is about finding as many solutions to a particular given problem. The next step was, okay, I have 100 ways in which I could solve this problem. What next? So based on the boundary conditions that you have, you basically narrow it down. You keep on canceling the solutions which don't make sense in your case, and you finally pick something that works for you, the most optimized solution. And this part is critical thinking. So we said, we'll help kids learn creativity, we'll help them learn critical thinking, and with this, they should be able to learn problem solving. And that's what Kiddovators does. Like, that's all we have been doing, you know, in the past few years. Okay, so creativity and critical thinking are basically a part of 21st century competencies, as said by an organization called P21. And you know, so when we deal with these skills, what we are essentially doing is, let's say I give you a problem statement, you know, and I was discussing this with, you know, with Carla and Ale yesterday. What if if there was a way in which you were given to design a shoe that will be used 5 years from now? What all would you put to that? What all would the shoe have? Like, can I have a few ideas? Like a shoe that would be, you know, like you would want to create 5 years from now. Yes, so I think I need to listen to this one. Okay. Okay. Right, that makes sense. Quality, a better quality shoe. Okay. What else? Right, and the shoe, brilliant idea, superb, right? What if it could walk on its own? You just put the GPS pointer and it just goes. You don't have to put any effort in walking. Brilliant idea, right? What else, you know, what if it could fly? You know, you could have people walking at one level and then there would be a flying layer. The possibilities are endless. And that's what the first step of learning is when the kids work with us, you know. So we ask them questions like this. And we challenge them in their way of thinking. Because most of us are used to very, very traditional ways of thinking. Whereas, you know, when you work with a child who's 8, 9, 10 years old, the world is their playground, you know, and they just keep off. And we found such amazing ideas coming out to questions when we asked them. In terms of critical thinking,
let's say, this is actually a 2014 problem that we asked the kids, that you are one of the secretaries in the government of United States, and you are responsible for giving grants to Afghanistan. What would you do? How would you do it, right? So you had to choose between the government and the not-for-profits. In half an hour, in 30 minutes time, they gave us a set of solutions which said, we will give 30% of the money to the government, 70% to the not-for-profits. Governments will only run the large-scale infrastructure projects like railways and roads, large buildings, factories, nothing else. The social aspects like education, healthcare would be run by the not-for-profits. And the most important point which made me fall in love with this answer was, we don't want the other country to be a beggar. In 5 years' time, they should be able to get to a place where we don't need to give them any grants anymore. Now imagine you get these kids to become the country heads, our problems are solved within a few days. You don't need adults to solve the world problems. The kids are way, way better. I mean, that's our belief. So, with doing this, we got very lucky. Till last year, we had only about 60 schools that we worked with in India. And this year, we are working with more than 400 schools. There are 44,000 kids who use our program and platform right now in India and in different parts of the world. For example, our program runs in a very small town called Stacyville in Maine, United States, where the school picked up our program. We were picked up by a school in Istanbul who runs our program. Because the best thing about learning creativity and critical thinking is that it is not driven by geography, it is not driven by the curriculum. It is very, very independent of all of this, and it just is the most amazing way of learning, because in this way of learning, the kid is never put under pressure. Because if someone's good with creativity, they go and pick subjects that they want to learn based on that particular count, And if they're good in critical thinking, they do that. No single person can be brilliant at both. It's the way the world is defined, So, but then we have people who are very good at both of them. These are some of our kids. These are actually about 150 of the most brilliant kids in the program. So we bring them down to Bangalore in January. They would again come down this year. And we run a bunch of challenges with them. And these are some of the challenges are sponsored by corporates who give their own problems. And the kids go ahead and try solving that for them. And we also do very interesting exercises with them. For example, we put up 5 CEOs in front of them, and they can ask any question they want. The questions are so comprehensive. They ask questions like, I want to change the world, but I already know it's going to be so hard. So why should I put an effort? This is a 7th standard kid asking, and we need to listen, because more often than not, it's our behavior as adults that we especially in a country like India, the adults always decide for the kids. And I totally disagree. How can a human being with lesser IQ, with lesser EQ, and lesser SQ decide something for a being who thinks much better? It's the most absurd concept ever, right? So how can a 60-year-old or 70-year-old decide what a 12-year-old will study? It's absolutely weird and doesn't make sense. We want the kids to be in charge of their own learning process, and that's what we have been doing at Kidovators. Yeah, so that's pretty much what I wanted to say. That if we let them drive their own learning, they'll tell you things that you would have never ever imagined to be possible. And in a world where I deeply believe this, that if the kids are actually learning, running the learning process, it would be so much better than what it is today. And yeah, so let's all work together, and hopefully we'll get to a point in time where across the world the kids will decide what to learn, how to learn, in what environment to learn, and we'll be a world that actually makes sense then. Yeah. So that's all I had to say. Thank you. Obrigado. Thank you, PD. Acho que eu vou começar com uma primeira pergunta aqui para o Rafael, depois eu direciono para você. So I will start with the first question for the Rafael, then I'll ask you a second question if you don't mind.
Rafael, você falou bastante. Desculpe. Você falou bastante que hoje as crianças já nascem, né? Já são nativas digitais, né? Isso é um fato, né? Quer dizer, a gente vê pessoas, né, crianças com 3, 4, 5 anos aí mexendo no celular, por exemplo, computador, toda essa parte de gamificação. E também você citou um pouco sobre as competências socioemocionais, né? A minha pergunta é se não são conflitantes, né? Quer dizer, a gente fala muito de mundo digital, que isso está separando pessoas, né? Não é incomum, acho que na casa de todos aqui, tem mais de um filho está num quarto, o outro está no outro quarto, eles estão se comunicando pelo celular, ao invés de dar aqueles 10 passos para ir lá conversar, não chamam mais um amigo para brincar em casa, ficam só se comunicando no lado digital. Então, muito se fala sobre como isso separa as pessoas e cria um indivíduo que está mais distante, né, um do outro, né? Muito se fala hoje em dia sobre a empatia, né, que está sendo perdida. Então, a minha pergunta é sobre esse mundo digital, desses nativos digitais, se isso não é conflitante com o sistema de ensino também digital em criar competências socioemocionais. Bom, a gente falou também que, para além de o que é a ferramenta, né, e o meio que a gente está se comunicando, está trabalhando, está se relacionando, a intenção de como aquilo é utilizado talvez seja a principal responsável pelas consequências. Ok que algumas pessoas defendem que o meio também é a mensagem, ou o meio muda a mensagem, no mínimo, né? Se você escreve uma carta para um colega e manda pelo correio, ou se você manda um e-mail, ou se você manda uma mensagem por WhatsApp, a mesma mensagem vai ser dita de formas diferentes, provavelmente a emoção de quem está mandando e de quem está recebendo a mensagem também vai ser diferente. A experiência toda vai ser diferente. Então, uma coisa que a gente não pode, de fato, ignorar, desprezar, é que o meio afeta a mensagem. No entanto, a intenção da utilização, para mim, é muito mais responsável. A forma como a gente utiliza as novas tecnologias, e aí, mais uma vez, a gente não traz o digital e fala, vamos esquecer todo o resto. Vamos esquecer do fantoche, vamos esquecer do jogo de tabuleiro, vamos esquecer dos livros impressos. Agora a gente joga tudo fora e só o que a gente vai ter é um celular na mão, né? Ou um óculos de realidade virtual, ou alguma coisa do tipo. Não, pelo contrário. Nos livros, inclusive, da Conecturma, tem uma das unidades, na Aventura 2, eu acho que é do 2º ano, que eles têm que salvar a árvore da vida, e aí tem um vilão, que é o Delta e tal, não sei o quê. Mas, no começo da história, estão todos eles, cada um está num aparelho digital. Um está no celular, o outro está no computador, o outro está no tablet. E a gente leva para dentro da história, porque aí a gente traz essas questões socioemocionais e também todas as dimensões do humano, porque, no final das contas, é aquilo. Dentro da escola, a gente sempre também supervalorizou o logos, que é a cabeça, o pensamento racional e etc., mas a gente não deu tanta atenção para o corpo, para a saúde, para a corporeidade, para o quanto que a gente está olhando para o nosso corpo e a nossa saúde, né? A gente não deu tanta atenção também para questões mais relacionadas, por exemplo, à filosofia / espiritualidade, aí a gente não precisa entrar numa religião específica, mas a questão transcendental da vida, as grandes questões, né? Por que eu estou aqui? O que a gente está fazendo? O que eu quero da minha vida? Qual que é o meu projeto de vida? Falar devagar? Tá. Vou falar mais devagar. Então, a gente leva esse questionamento para as crianças já de 6, 7 anos de idade. A gente fala, cara, todos ali estavam utilizando o digital, não sei o quê, mas será que eles estivessem na rua brincando, eles não estariam se divertindo muito mais?
Será que eles sabem que passar muito tempo no celular não é bom para eles? Que às vezes eles estarem jogando bola e tal, que às vezes o mundo real é muito mais legal, e aí a gente coloca uma música. Tem uma música falando, o mundo real é muito mais legal. Sai um pouco do mundo digital aqui, e na primeira aventura eles são chupados para dentro do computador, e aí tem uma coisa do mundo digital e tal. Mas já levando essas reflexões, porque a gente reclama que as crianças estão usando muito, mas se olha para os pais dela, que pai que está largando o celular para ficar com o filho, para brincar, para sair na rua? Qual é o exemplo que a gente está dando para as crianças e para os jovens? Por que a gente cobra delas se a gente não faz também, sabe? Então, no final das contas, eu acho que dá para utilizar as tecnologias para ensinar os socioemocionais, mas criança não é burra e nem jovem. Eles sabem pegar a gente no pulo e falar, pera, ele está fazendo uma coisa, falando uma coisa e fazendo outra. Né? A gente tem que ser coerente. A gente pode falar numa história digital que eles estão assistindo por um celular que o mundo real é muito mais legal. Mas aí depois, no livro, a gente tem que propor atividades que eles saiam dali, eles vão lá para a quadra, que eles vão para a rua, que eles vão jogar peteca, que eles vão buscar com os avós quais eram as brincadeiras que eles jogavam com os colegas na época da... Sabe? Que ele propôs que numa semana, todo o recreio, ninguém fique olhando para celular, e ninguém fique olhando para computador e nem nada disso. Então, no mesmo material, a gente tem que mostrar que você tem um discurso e está propondo uma nova prática. Né? Porque, se você for incoerente, nós e as crianças e os jovens vão pegar a gente no pulo e vão falar, cara, não. Ou se o professor estiver falando isso, mas estiver o tempo inteiro também com o celular, ou se o pai que fala, para de usar, você está usando demais, mas continuar ali no celular e não está nem ouvindo a criança direito, né? Eles sabem, eles não são bobos. Sem dúvida. Um desafio imenso, né? Para todos, né? Não só para professores, mas também para os pais. A verdade é que eu acho que ninguém sabe ainda usar direito. Está tudo muito novo para todo mundo. Né? Então, a gente também precisa se dar conta de que a gente está indo para os restaurantes. Quanto tempo que a gente está passando, sabe? Às vezes tem isso também. Tipo, às vezes eu vou para um lugar e eu paro para olhar assim, e eu parei para identificar assim, cara, se eu acordo e já pego o celular, se eu vou dormir e estou com o celular, se o tempo inteiro eu estou com o celular, quanto que isso está afetando a minha saúde? A gente tem que fazer essa reflexão também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Agora passar para o PD. Eu vou trocar para o inglês só para ele entender melhor. So, PD, one specific question here. You spoke about the fourth revolution, the fourth industrial revolution, which is on its way. Basically, here we're talking about big data. We're talking about artificial intelligence and how it changes the world, how it is already changing us as a whole, and the consequence for the jobs of the future, which you spoke about, which the transactional jobs will be ending, or will be fewer transactional jobs, and the jobs will be based on creativity, problem solving as a whole, and that's what we need to teach the kids, because that will be the skill set that they will need for the future. Fully agree with that, but at the same time, you spoke a little bit about having the kids in charge, driving the whole educational process. So my question is, if the kids are in charge, driving the educational process, how will we be sure that they will be going on the right direction, and that will lead to the education which we wish they will have for the skill sets of the future? Sure. Let's, we deciding for them isn't working out great. That's my first argument, It hasn't worked very well. So, but then, the more fundamental question is, why do kids play? Why are they on the phones or on devices all the times? Why do they do things? Have you seen a very small toddler put anything in their mouth? Like they just want to try, as they bite through things and they feel that, because the driver is curiosity. Right now, in the formal learning process, the driver is the system, right? So when you start letting kids decide, the driver becomes a curiosity again. So you're basically driven by your own interest in knowing something,
rather than someone else telling you. Because, nobody likes to be told what to do. It's a fact about humans, right? So, and that's true with the kids as well. Our understanding of with the working with the kids that we have worked with, what we see is that, you let them ask a very fundamental question and let them go ahead and find the answer. And the most beautiful thing is that leads them to ask another question and find another answer. And this keeps going on. So in the pre-formal education, years for a child, the pre-formative years, like that's up to 4, 5, 6 in different countries, the kids are learning so much more faster because it is curiosity that is driving their learning. And all you have to do is let them extrapolate that process throughout learning. Because if a child is interested in learning history, they will go ahead and learn history in such a way that they will never forget it, right? And then if you want a kid to go and learn calculus, they will actually end up there. The whole point is that if they are driving it, they're way more interested in it, and I think we need to switch the driver of learning, and that's why I said that the kids should be in charge rather than the adults. Okay, so that doesn't mean that the main content, which let's say math, calculus, other hard skills would not be learned. It doesn't mean that they would. Absolutely. They're deriving the whole process, just some would get there quicker, some... Absolutely, yeah. And another amazing thing that would happen is that anybody who has learned something will never forget it. Will always know when to use, when not to use. For example, if you are making coffee, you don't know whether it's, exactly right now, is it physics or chemistry or biology or sociology. You don't divide it by a topic, coming like the lift that you came on to the top of this building, you're sitting here now, none of these are driven by subjects. So why is the formal learning process driven by subjects, right? I mean, okay, a very interesting example. So how many of you have read 'Sapiens by Yuval Noah Harari? So, great book, which talks about the fact that in society, before we became civilized, we were hunter-gatherers. So we hunted and we collected berries that we ate, Now, the point is there are some societies even today who are hunters and gatherers. They have not moved on. They're not civilized like us, right? And in all of them, they're all detached with each other. They don't interact with one another around the world. All of them leave their kids alone. And the kids grow up and decide what work do they want to do in their society. And it's still working for them, despite being not civilized, So that's a great case where, we can see that for 5, 6, 7, 8,000 years, the same trend has been working for these societies quite well. Can I just compliment? Because even in neuroscience, it's proven that when you give the student the chance for them to say what their interests are, or how they think in metacognition, how they think they learn best, how they would like to be assessed, even evaluation. You increase their motivation and their engagement and their presence in learning. So they're going to be there. The more voice that you give to students in education, the better is going to be their engagement, their attention, their concentration, and then their learning. Trocando aqui para o português, acho que o benefício de todos, trocando para o português, quer dizer, também falando das profissões do futuro, das habilidades do futuro, uma delas muito citadas é ter uma sociedade ou uns empregos mais colaborativos, de serem mais colaborativos. Então, a minha pergunta é, nessa metodologia em que cada aluno tem um aprendizado individual, uma velocidade diferente, ou interesses mais individualizados, se esse tipo de aprendizado também estimularia os comportamentos mais colaborativos, que é o que, acho que pelo menos os empregos do futuro estão buscando. Well, I can give you the example of Gente, for example, in Rocinha, right? So the students stayed there from 9 a.m. We didn't start at 7:30 or 8. They started at 9 and they stayed at school until 5. And the day was divided in 3 different periods. One of the periods, they would be learning the regular disciplines, but in their own
like when they went to school, we assessed, for example, some of them were in the 7th grade, but their Portuguese was still in the 3rd grade, and their math was in the 5th grade. And so they'd have to go back and do everything again, because if they don't know the Portuguese... Tô falando... I'm not sure if I'm... Ah, tá. Você perguntou em português ou em inglês? Eu perguntei em português. Eu perguntei em português, desculpa. admito. Tá dando Perguntei pra ele em tilt. inglês, depois eu mudei. Verdade, desculpa todo mundo. Não sei por que foi para o inglês. Não, mas no Gente, então, a gente tinha 3 períodos do dia, né? O primeiro que eles iam para a Educopédia, que era essa plataforma de aulas digitais. Eles tinham metas individuais para serem cumpridas. Então, assim, por semana, em português, ele tinha que ir para aquela aula naquele conteúdo, que era dele só. Só que ele estava sentado numa mesa com 5 outros alunos de anos diferentes e de idades diferentes. Mas se ele não aprendesse aquilo dali, pela aula digital, primeiro ele ia perguntar para os outros alunos da família dele se eles conseguiam ajudar. Depois ele ia para o professor que é polivalente, não é um professor de português. E se o professor polivalente não conseguir ajudar, aí ele vai atrás do professor de português. Então, ele tenta resolver as dificuldades dele em grupo o tempo inteiro. Na segunda parte do dia, é um projeto. Aí vem essa coisa do tipo... a gente virou para a escola toda no primeiro semestre e falou... O que é uma coisa que incomoda vocês? O que é uma coisa que vocês acham que a escola poderia tentar ajudar? Eles falaram o lixo na Rocinha. Então, vamos tentar entender as questões relacionadas a lixo. Cada grupo tinha uma pergunta diferente. Eles sempre me falando para ir mais devagar. Então, assim, um grupo foi perguntar por que tem tanto lixo na Rocinha? O outro, por que o governo não dá um jeito? O outro, por que os moradores não se mobilizam? O outro, por que não recicla esse lixo? Por que a gente não cria métodos de reciclagem? Era um projeto onde os professores entravam com as disciplinas, os conhecimentos disciplinares, para investigar aquela questão. Como é que português, matemática, biologia, química, física, etc., estão relacionados todos à questão do lixo na Rocinha, né? Então, durante 1/3 do dia, você linkava o conhecimento e o grupo tinha que investigar por meio das disciplinas, mas também vamos atrás da associação de moradores, vamos atrás do subprefeito, vamos atrás de outras pessoas para tentar entender por que é esse problema e quais seriam possíveis soluções para esse problema. E o outro terço do dia que eram as eletivas. Então, eles escolhiam para qual clube ou qual curso extra que tinha a ver com o projeto de vida deles, eles iam fazer. Os alunos podiam criar os seus clubes, mas teriam que ter um professor patrocinando aquele clube, e os professores podiam criar os seus, assim, propor um clube, mas você tinha que ter pelo menos 5 alunos inscritos naquele clube para ele continuar. E aí você tinha clubes como, por exemplo, sei lá, negócio de moda e cabelo, que as meninas inventaram, mas você tinha o clube do professor também, que queria ver a conexão da arte com a tecnologia. Então, ele criou um clube lá que era para refletir, pensar e produzir arte com tecnologia, né? Só para falar assim, e tudo, a colaboração estava acontecendo o tempo inteiro. Eles tinham uma coisa personalizada, tinham um período individualizado de aprendizagem, mas nem enquanto eles estavam seguindo ali o seu itinerário formativo individual, se eles tivessem uma dúvida, eles iam tentar resolver com o grupo, né? Muito interessante. Acho que agora a gente podia abrir também para a plateia, para quem quiser perguntar aqui, deixar o canal aberto. Somos... É para o Rafael. Com relação ao seu método de escola, ele é muito voltado para um ensino mais lúdico, com histórias, mas eu fiquei mais curioso com relação aos seus projetos para o ensino superior, para o ensino mais de adultos, até aqueles que não conseguem se formar durante a fase infantil, que tem que trabalhar, e às vezes volta naqueles cursos, tem que fazer uma prova. Se a sua empresa teria algum projeto, algum outro estilo, ou se manteria esse estilo lúdico, porque as faculdades, por exemplo, a minha, ela tem aquela frase clássica, tem que construir por blocos. Aprende aqui, esquece, bota um bloco aqui,
Só que eu vejo que o ensino é muito mais dinâmico. Você pega todos os blocos, mistura, aprende um, puxa o outro e constrói o seu próprio prédio, segue seu caminho. Quais são os seus projetos para o ensino superior, até mesmo o ensino médio, um curso técnico? Você tem ideias de implantar esse método de aprendizado em outras vertentes da educação? Sim, obrigado pela pergunta. A gente tem uma consultoria que a gente está fazendo e criando também um curso que é para alunos universitários, para uma empresa de investimento que contratou a gente e falou assim, olha, os alunos estão terminando o ensino médio, vão para a faculdade e tal, mas eles não entendem sobre investimento. Então, aqui no Brasil, tem muita gente ainda que deixa o dinheiro na poupança, sendo que renderia muito mais em outros lugares, mas as pessoas têm medo, tem uma cultura meio que a poupança é melhor, deixa na poupança e tal. Então, eles falaram, como é que a gente cria um curso para alunos universitários para que eles compreendam a melhor forma de investir? Mesmo para quem esses, né, porque a gente viu ali, tem 4% dos alunos que terminam o ensino médio que aprendem o que deveria. Isso significa que 96% dos alunos não conseguem conversar direito com um gerente de banco, né? Como é que você pega um nível ruim de matemática e dá um curso em forma de game, né, com uma história, e aí a gente primeiro pensa assim, que história que a gente vai contar, que vai ser super interessante para os alunos universitários, sobre uma pessoa que, cara, se deu super mal na vida e depois teve que aprender a falar sobre investimento, em como é que investiu o seu dinheiro e tal. Então, a nossa fórmula é mais ou menos essa. A gente cria a história, depois cria os jogos digitais, depois cria todas as outras tecnologias que estão em volta, para que os alunos, sejam eles crianças, jovens, adultos, se envolvam naquele processo de aprendizagem e não consigam parar de aprender. O nosso objetivo é assim, a pessoa pode estar no lugar que ela quiser. Estou falando rápido demais ainda não. A pessoa pode estar no lugar que ela quiser, mas a gente quer que ela queira continuar aprendendo com aquele material, sabe? A gente usa, e isso é uma sacanagem que a gente faz, perdão da palavra, mas as estratégias que os jogos usam para viciar a gente usa para a aprendizagem que a gente quer fazer as pessoas aprenderem, né? Inclusive de forma subliminar e subconsciente, que isso existe, né? Tá claro, não? Rafael, agora acho que eu vou passar vergonha. Eu vou falar uma coisa para você. Aqui no Santander Universidade, a gente está fazendo exatamente isso. Quer dizer, estamos fazendo uma gamificação, vai para o ar, acho que daqui a um mês, mais ou menos, focado no universitário, em educação financeira, que a gente entende que essa é uma demanda e faz todo sentido, né, ter um universitário entendendo sobre toda essa área financeira, porque um bom cliente do banco é aquele que sabe usar o banco como um todo e não vai apenas pontualmente, né? Então, a gente está, de fato, isso. Agora vem a pergunta que eu vou passar vergonha aqui, né? Foi o Santander que te contratou para fazer esse? Não, foi uma outra empresa de investimento. Mas, nem olha, falar, a gente está à disposição, vamos conversar. Tá bom. Oi. Tem uma pergunta que eu gostaria do input dos dois, eventualmente até do pessoal do Santander, se for o caso. Eu tive na Índia, acho genial, ou melhor, acho interessante você comentar que a gente não tem muita notícia da educação da Índia. Para nós, chega o inverso, que os indianos são extremamente dedicados para as hard sciences e que acabam sendo os grandes engenheiros e os grandes inovadores. E como eu sou da área de turismo, quando eu fui para lá convidar as pessoas para estudar turismo, ninguém queria, porque diz que é um third class job, então não valia a pena. Mas há uma preocupação familiar na Índia com a competência intelectual e com os valores sociais, com os valores morais, enfim. E aqui no Brasil, a gente está vivendo, nesse momento, um cataclisma, nem sei que adjetivo, que substantivo usar. E eu queria entender, tanto lá na Índia, com as questões dos valores tradicionais, como aqui no Brasil agora, de que forma a educação
contempla não apenas o choque geracional, mas a questão do respeito, quando você estimulou o aluno, na tenra idade, a buscar fontes confiáveis, a questionar, a comparar, a pensar, e ele vai confrontar autoridades que vão minimamente responder, mas eu vi na internet onde você falou, onde você me ensinou a acessar, eu vi com o celular que você me deu, ou com o computador que você tanto ensinou. E a gente sabe que esse confronto está acontecendo, né? Famílias, nesse momento, estão sendo abaladas por esse confronto. Então, o que é verdade e o que é mentira deixa de existir, vem a autoridade. Eu que disse, vai ser assim. E não dá para imaginar o que vai ser dos próximos anos nessa lógica da transformação das fontes, né? O que é fonte confiável de fato. Well, I think, that's true. We have some amazing minds. We produce a large number of engineers, doctors. In fact, one of the finest concentration of doctors in the United States is actually from India. But the fact is, we are a country of 1.3 billion. And with that many people, producing a small number of geniuses isn't helping. Also, we are the 6th most stressed country in the world. Right? Which means that people are not getting the option to do things the way they want to. The culture is actually a hindrance, right? Like, I don't know how many of you know about this, but even in well-educated families, if the parents go like, hey, you married that person, and the guy's like, all right, I'll do that. It doesn't, to me, that doesn't, make sense, because you are a thinking being. You have a brain of your own. You have to start deciding things on your own. Right from childhood, you are being conditioned to listen to your parents, and that's important. Culturally, it's so important for us to do that. Listen to our parents, respect teachers, and don't ask questions. It isn't the right thing. One of the finest things that happens in India is that a very, very large number of people say that I did what I did not because of the system, but despite it, right? And we need to change that, because if we have, people are always in India talking about, we are going to have a great demographic dividend, so many people, we'll be controlling the world in 20, 25 years' time. What if those people are not skilled properly? You will be doing nothing like that. So, from a perspective that as people, we need to understand that values are all right. That's, no extreme is useful. You have an optimized path everywhere, right? So we are the other extreme, that we are too valued, within the family and the traditions, that we don't want to step outside it. And I think that's the larger problem that India is facing today. And there's always backlash. There's always this fight within communities. I ended up doing this company only because my parents were super liberal, and they have always taught me that my life should be decided by me and nobody else. That's the only reason. A few of my friends also wanted to do their own things, right? They never got a chance to, because their parents were like, no, did I get you this education for this? And they just gave up because there was no support at home. So I think that we come from that's also a very large crisis brewing right now, and we'll see whether the demographic dividend actually is the dividend, or it becomes a disaster over time. Time will tell. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Pediram para eu levantar, sei lá. Então tá. Oi. Desculpa. É só que tinha uma parte que eu acho que é importante a gente falar também muito rapidamente, que é a era da pós-verdade, né? A gente precisa só lembrar o seguinte. Não sei se vocês chegaram a ver uns vídeos do Obama que foram feitos e que eram falsos. Vocês chegaram a ver isso? Tem uns vídeos que foram feitos do presidente Obama que são falsos, mas você assiste o vídeo, você acredita que, gente, não tem como isso não ser falso. E a grana que é investida nas campanhas e em outros lugares para a criação dessas peças publicitárias é muito alta. Então, existe uma genialidade criando as peças falsas também, né? E muita gente, a gente não pode pensar que só quem compartilha fake news são pessoas ignorantes, né? É uma coisa que eu converso com a minha mãe já há muito tempo. Eu falo, mãe, você não pode compartilhar se você não tiver certeza absoluta que é uma coisa real, sabe? A gente não pode passar a desconfiar ou a discordar
das nossas instituições, e uma delas é a imprensa livre, né? E passar a acreditar em ferramentas novas e nessa produção enlouquecida de peças publicitárias muito bem pensadas, que misturam fatos com ficção, que é o que eles fazem, e que têm mensagens subliminares em todas elas, né? E que a maioria de pessoas, porque todos nós temos pessoas, amigos, familiares, etc., com um grau muito alto de escolarização e de pensamento crítico, que estão repassando essas mensagens. E essa é uma crise que vai se agravar no nosso país, e nós precisamos pensar, refletir e discutir muito sobre isso, em sociedade, dialogando, sabendo discordar, falando e ouvindo, que isso não está acontecendo no nosso país. É uma crise grave, né? Não sei se eu respondi. Não, só fiquei se vocês estavam no radar de vocês estão trabalhando as crianças para... Sim. Existem competências, inclusive na área de português, língua portuguesa, que estão relacionadas a fato e opinião, o que é notícia, o que é ficção. Então, isso já estava no currículo e vai entrar cada vez mais no currículo. Agora, é aquilo, assim, existem questões éticas relacionadas à empatia e tal, que você vê a escola tentando fazer um tipo de trabalho, mas a sociedade está entrando num colapso, né? E aí a criança vive uma parte numa escola boa e vive uma parte horrorosa em todo o resto, inclusive em família, né? Então, a gente realmente precisa pensar um pouco sobre o estado atual e os limites da escola e da escolarização, né? Isso está relacionado acho que daria para a gente passar, sei lá, mais 5 horas falando sobre isso, mas eu acho que as outras pessoas querem também, e aí desculpa que eu interrompi. Não, tudo bem. Então tá, oi, eu sou Márcia. Vocês falaram de quarta revolução industrial, ok? Das tecnologias, a gente sabe que sim, elas estão entrando de diferentes maneiras. Então, um retrato aí mais da sociedade. E dentro da escola, a gente está também trabalhando bastante as metodologias ativas, né? De design thinking, de sala de aula invertida, PBL, baseado em problema, baseado em projetos. Só que no discurso de vocês, e tem um trabalho rodando, eu queria saber assim, aonde que está entrando a questão do mão na massa? Aonde que está entrando a questão dos espaços makers? Porque eu acho que esse é o ponto de virada, porque eu acho super importante a criança fazer a gamificação, entender a questão do digital, mas tem aí um gap super grande, que é onde que o Kidovators, que fala de inovação, que fala onde que está a aprendizagem criativa, que a criatividade é importante, e eu acho que ela surge quando tem um problema, né? Onde que está esse ponto de virada? Porque eu acho que quando o pessoal da Rocinha começa a pensar em resolver problemas do lixo, ou do que quer que seja, dos resíduos, eu acho que ele também tem que chegar e concretizar a ideia, e fazer o protótipo. E aí a pegada do empreendedorismo que você falou, entendeu? Então, é isso que a gente precisa. Eu acho que a gente tem um começo, a gente tem bons projetos, mas a gente não tem a criança, que pode ser de 10 anos, de 15, de 20, indo para o mercado com um protótipo que faz no espaço maker, né? Como que vocês estão visualizando isso, ou se já tem resultados nisso? É isso. Yeah, so, well, before we actually started doing, so before we started, the whole creative and critical thinking learning platform, as a company, we were actually doing, we were creating maker spaces in schools. We spent 3 years doing that. The reason why it failed is because schools never appreciated it enough, and they thought it was always something good to have, but not necessary. That's where we came from. But if you look at, because I've been working in the Indian ecosystem for quite some time, if you look at the kind of programs that are coming up in terms of letting kids build things on their own, so that has evolved dramatically. And today, parents are becoming more proactive in getting their kids some tools, because so that they can play around with things and start solving. One of the finest things that happens with the creative thinking process is that you don't stop with just the thinking, right? You're always then going to go ahead and give a few tools. For example, we did the classical egg drop challenge with the kids, where they had to build a contraption. It had to contain an egg. It would fall from the first floor, and the egg did not need to break. But we gave them 5 newspapers, 3 rubber bands, 1 cup, 2 straws, that's it. We said, you have to build 3 prototypes.
So we gave them a massive boundary condition, extensive, and it was really hard. But the point is that most of the kids were focused on not letting the egg break. But we were not. For us, the important thing was to let the kids actually build 3 solutions. It does not matter whether it works today or not, because I think that is the biggest aspect of prototyping. But the larger problem is that in the formal context, kids are always taught that you have to be successful in the first go itself, right? And whereas in prototyping, that can never ever happen, right? So I think that's where the biggest change needs to happen in terms of letting the kids be told that, look, you can make mistakes. Because when they know that making mistakes is all right, the value of makerspaces and hands-on learning will be so much more in the formal education context. But it is coming along. The good thing is that it's growing. It's just that it's a matter of time before schools start realizing that there is value in having one of these in their own schools. Para a gente, antes um pouco vem a questão da gente conseguir fazer a conexão do que eles estão aprendendo com a vida real, né? Então, antes de entrar no hands-on, a gente quer que toda a aprendizagem de matemática, por exemplo, os alunos consigam entender por que eles estão aprendendo o que é um poliedro. O que na vida real tem a ver com poliedro e tal. E aí, isso eu já vou para o exemplo que em todos os capítulos dos livros, a gente propõe projetos, e os projetos sempre estão relacionados à construção de algo pelos grupos e depois a apresentação. Que pode ser uma coisa artística, pode ser um teatro, etc., ou pode ser uma maquete, ou pode ser, sei lá, por exemplo, nessa questão dos poliedros e das formas tridimensionais, a gente mostra a relação das formas tridimensionais com a arquitetura e com profissões como, por exemplo, o estilista, o criador, o designer de roupas e tal. E no projeto a gente fala que os alunos, então, vão estudar diferentes formas, diferentes roupas, tentar entender como, no desenho das roupas, ele pensa em diferentes formas, e aí eles vão criar as roupas com cartolina, papel, plástico e etc., e eles vão fazer um desfile na escola falando sobre as formas tridimensionais, né? Então, são formas que a gente tenta fazer com que eles compreendam aquilo que eles estão aprendendo aplicado na vida real, aplicado já nas profissões, etc., e tenta gerar, sugerir projetos que venham com essa questão mais de mão na massa, que eles tenham que, de fato, construir algo, calcular, etc., aplicar o conhecimento deles e apresentar para famílias, para outras turmas, para a comunidade, para a escola. Obrigado a você. Rafael, eu tenho uma pergunta. Considerando as metodologias que você está trabalhando agora, que eu acho que está um pouco mais voltada para ensino médio e ensino fundamental, na sua visão de futuro, como que qual é a relação ou qual o impacto você acredita que isso vai ter nas metodologias aí, no lifelong learning? Então, o cara que de repente está se formando na universidade tradicional, como que essa criança que você está formando hoje, como que ela vai se comportar no futuro, considerando também essa outra questão do lifelong learning? Só complementando um pouco aqui no lifelong learning, né? O que a gente vê? A gente vê que a aposentadoria hoje, todo mundo fala 65 anos, provavelmente no futuro vai ser mais longo ainda. Quer dizer, alguém que se formou na faculdade com 22 anos vai trabalhar até os 70, é o lifelong learning. Quer dizer, em algum momento essa pessoa não deveria passar por uma reciclagem também? Só adicionando mais uma pergunta aqui. O nosso foco hoje é na educação formal mesmo, e aí eu queria enfatizar também que a gente precisa resolver a base, né? Se as crianças não aprenderem essa base lá dos 3 aos 6, 7, 8, não souberem ler muito bem, interpretar muito bem um texto, construir um pensamento lógico, matemático, pensamento científico, conseguir construir hipóteses, o resto todo da vida da pessoa vai estar comprometido, né? Qualquer nova aprendizagem, as oportunidades de vida das pessoas vão estar comprometidas, né? Então, queria primeiro puxar isso, que eu acho que está relacionado. O resto todo, o lifelong learning todo da pessoa está comprometido se a gente não fizer essa parte bem. Acho que não tem reciclagem pontual, a vida vai precisar ser uma eterna reciclagem, né? As pessoas vão precisar construir as suas redes profissionais de contato, né? Vai ficar cada vez mais frequente que as pessoas queiram
ou sejam obrigadas a mudar de indústria e mudar de emprego, porque, de repente, uma indústria pode mudar completamente, o seu emprego deixar de existir, etc., etc. E aí eu acredito que a inteligência artificial, machine learning, big data e a Matrix vão ter um papel fundamental nisso, porque, de fato, eu acredito, não sei vocês, mas a nossa conexão com a internet ou com essa coisa vai estar cada vez mais presente, né? Essa coisa vai saber muito mais da gente com relação às competências, habilidades, interesses, né? Quem mais conhece hoje a gente já é o Google e o Facebook e as redes sociais, né? Mais do que a nossa mãe, provavelmente. Isso vai ser muito maior daqui a pouco. Então, a gente vai virar para essa pessoa, que é uma inteligência artificial, e vai falar: ô, Iris, agora eu vou ter que virar um médico, sei lá, fazendo o quê? O que está faltando aí na minha quantidade de conhecimentos e competências, habilidades, para eu virar um médico? E como é que eu aprendo melhor? Como é que vai ser mais rápido? Ou, sei lá, se você já vai entrar naquela coisa do filme Matrix mesmo, que, de repente, você já faz download, pronto, já vira. Eu não sei, mas, assim, a inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, com certeza vão estar muito mais presentes. A reciclagem ela vai acontecer em tempo, né? Para mim, não vai ter mais essa diferença. A educação formal e a informal vão estar cada vez mais... A linha vai se tornar cada vez mais tênue até não ter mais. Assim, você vai aprender... No final das contas, a gente já nasce aprendendo e a gente aprende até a morte, né? Quem para de aprender, morre, né? Agora, a aprendizagem formal e informal vai ser também desde o primeiro dia de vida até o último, muito mais, né? I mean, I think the only thing that I want to add is that, I deeply believe that because of growth of artificial intelligence, we'll have to work less. We might actually retire at 40 and then have our whole lives to explore things that we've never thought about. It could be a possibility, you know. I also very deeply believe that in my lifetime, we will see growth of nanobots to such an extent that we might possibly become immortals. I mean, all possibilities. You should never stop thinking about the possibilities, which means that we have a lot more time to do things other than just work. Bem, falando em português, não tenho muita certeza disso não, viu? Eu comecei a trabalhar, existiam computadores, mas eu trabalhava na área de pesquisa e era um para cada 4 funcionários. Era considerado um luxo. Não existia outra área no banco que tinha um computador para 4 pessoas. Depois eles deram um computador, depois deram um e-mail, depois deram aqui o telefone celular. Tudo isso era para eu ter mais agilidade no trabalho, trabalhar mais rápido e ter mais tempo para o descanso. Bem, eu acho que eu estou trabalhando mais agora do que naquela época. Então, tenho minhas dúvidas se a tecnologia vai realmente diminuir a nossa carga de trabalho. Mas eu agradeço. E tem a questão da ubiquidade também, né? Aquilo, a gente está aqui, mas a gente está respondendo uma pergunta, e a gente está nas redes sociais e a gente está trabalhando o tempo inteiro também. Assim, no final das contas, a gente não consegue mais se desligar do tipo, agora eu fui para casa e eu não trabalho mais. Agora eu estou no final de semana e eu não trabalho mais. Isso não está existindo mais mesmo. Talvez a gente tenha que se reeducar para conseguir dar esse... Eu não sei vocês, mas eu já comecei a pensar assim, pelo menos um dia por semana, tentar fazer o máximo para não pegar em tecnologia. Eu estou com essa proposta, não consegui ainda, mas quando eu conseguir... Não é fácil. Opa, acho que, né, Carla, aqui acho que provavelmente já deu o nosso tempo aqui, né? O papo está super legal. Infelizmente, mas em respeito ao tempo de todos, é interessante como as coisas convergem, né? Falando das barreiras mais fluidas entre formal e informal, a Garimpo de Soluções, que é a empresa que o Alejandro e eu co-dirigimos, trabalha especificamente com economia criativa e cidades. E uma das nossas bandeiras é justamente a cidade como um espaço de estímulo aos aprendizados do futuro, né? É o que a gente vem trabalhando já em 30 países e 200 cidades. Então, tem muita aderência nessas fronteiras que são tão mais porosas, né? Como vocês bem discutiam. E, para a gente continuar nessa pauta, eu queria, antes da gente agradecer os nossos convidados, convidá-los para o próximo encontro do projeto do Meu Futuro é Agora, que justamente dialoga com o que vocês trazem, cujo tema, não por menos, é o futuro do meu, do seu, do nosso trabalho,
com fatos e tendências. A gente vai reunir aqui na Arena o Ricardo Basaglia, que é o diretor executivo da Michael Page, então uma empresa de headhunting que vai dizer para a gente o que eles vêm acompanhando como caminhos, e o Ronaldo Fragoso, da Deloitte, que também vai trazer os estudos mais recentes sobre isso, com mediação do Cláudio Gradiloni, que é o editor da Isto é Dinheiro. Então, vai ser uma continuidade dessa discussão, vai ser bem bacana, tomara que você possa voltar. E o próximo encontro deste projeto, que é dos Diálogos Startupeiros, vai ser sobre economia circular. E aí, de novo, a gente vai ter um debate muito gostoso, porque vai reunir o Guilherme Bramer, aqui de São Paulo. O Gui pega tudo que é descarte de alguma indústria e transforma em insumo para alguma outra indústria. E trabalha com as grandes empresas, com Danone, com Unilever, com Procter, com o que vocês puderem imaginar. E o Henrique Gonçalves, que é um rapaz da idade do Pedi, enfim, seus 30 anos, vai celebrar o seu 30º aniversário no Brasil, fez questão, e ele virá contar para a gente como eles conseguem, em Monterrey, no México, transformar o que a gente vê como descarte, caroço de abacate, casca de banana, o que for, não numa farinha qualquer, mas sim em gastronomia da economia circular. Eles fazem os molhos mais incríveis, as bases para alguma coisa. Fica desejo de consumo total baseado na economia circular. Vai ser muito gostoso. Então, quem puder, o próximo encontro do Meu Futuro é Agora vai ser dia 10, daqui o sábado seguinte ao do feriado de finados, e dia 24 de novembro a gente tem o que encerra esse projeto dos Diálogos Startupeiros. Espero que vocês possam vir. Agradeço muitíssimo aos nossos 3 convidados. A ideia é a gente quase continuar esse debate até depois de amanhã, mas, enfim, não dá. Muito obrigada. Bem, eu que agradeço, né, o convite para vir aqui. Para mim foi super interessante, um aprendizado enorme aqui. Muito obrigado. Thank you. I mean, just an amazing feeling, you know, being so far away from home, a different set of people, community. I spent 4 hours yesterday walking on the Avenida Paulista, so got a sense of the culture here, and it has been phenomenal being here. Thank you so much. Também quero parabenizar primeiro, né, ao banco, a vocês que produzem. Achei muito bacana o projeto. Eu acho que, né, seria bacana que tivesse mais gente também, que eu acho que é tão bacana da vontade de... Mas contem comigo também para compartilhar e para chamar todo mundo aí pelas redes. Quero também falar para as pessoas que eu estou nas redes, a gente pode continuar conversando no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem o Educação na Veia, se vocês quiserem participar também. Enfim, estou à disposição, acho que é o começo de uma conversa. Acho que nós que participamos de uma, entre aspas, elite intelectual do país, de pessoas que têm um pouco mais de liderança no raciocínio crítico, nessa questão da solução dos problemas, etc., a gente tem que sentir que somos responsáveis, nesse momento de crise, pela mudança e pela reconstrução do país, né? Então, contem comigo para continuar a conversa, para o que eu puder fazer para ajudá-los aí nas suas trajetórias. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade incrível de estar conversando com vocês. Obrigado. Eu sou Márcia Sakai e eu sou coordenadora de Inovadoria e de Ciências Naturais do Pioneiro, que é uma escola na Vila Mariana. Assim, eu gosto dos indianos, eles são muito criativos e inteligentes mesmo. E eu uso um pouco Toys from Trash, que é de um indiano, e me ajuda a criar uns materiais para as aulas de ciências. E de material de ensino, acho que sempre é importante saber o que está rolando, né? Mesmo com as ressalvas de sempre em relação ao material digital. Meu nome é Steven Assis, eu trabalho no Santander Universidades. O que eu achei interessante aqui do ter um palestrante internacional é que a gente entende que o Brasil está inserido num contexto maior, né? Que vários debates que estão tendo aqui no Brasil também estão ocorrendo na Índia, como entendo provavelmente outros países no mundo. Então, inserindo o Brasil nesse contexto mundial, eu acho fundamental. Só é possível fazer isso trazendo um convidado de fora. Rafael de Carvalho Pulem Parente, estou empreendedor social. Eu gostei muito do encontro de hoje, não conheci o projeto,
Quer dizer, é muito bacana estar num lugar com uma qualidade de discussão tão alta, né? A participação das pessoas, você vê o interesse genuíno no tema, nas questões que estão sendo abordadas. Então, achei muito bacana. O formato de arena, a qualidade das discussões, a participação das pessoas, o entusiasmo, né, em estar aqui no final de semana, pela manhã, falando sobre educação. Então, para mim, tudo isso contribuiu para eu adorar mesmo participar. Fiquei super feliz, parabenizei o banco, né, os organizadores, porque de fato é um evento muito bacana. I am PD. My actual name is Priyadeep, but everyone calls me PD, so PD it is. And I run a startup in India called Kidovators, where we work on 21st century skills and competencies for school kids. I think it was amazing, because firstly for me, as somebody who works in India, I would have never thought, even in a dream, that I would come to São Paulo and talk about my work. So that was the first bit. And then, coming here and actually discussing the problems of societies at large, in Brazil, in India, across the world, how the future of learning is going to be so different from what it is right now. And it was a very engaging, discussion, and the audience was throughout engaged, which was like an amazing thing, because more often than not, they always tend to get lost. But here, in this case, they were binded with the program till the end, which was like amazing.